Olá, tudo bem? Aqui é Fabiano Barbosa, eu estou aqui em mais um Dando um Toque. Esse vídeo foi feito com o objetivo de tirar algumas dúvidas em relação à massagem nessa região de pescoço, ombro, cabeça e dar algum toque também em relação a algumas pessoas que se aventuram a fazer massagem e às vezes pode acontecer alguma intercorrência, algum problema um pouco mais grave que às vezes as pessoas não sabem, tá? Tem um caso de um paciente meu que um dia estava no clube com a esposa e ele dentro d'água e ela sentada na beirada da piscina começou a massagear o pescoço dele. E aí de repente, quando ele saiu da água, ele foi e desmaiou. E chegou no hospital, acharam que tinham várias coisas acontecendo e quando foi descobrir era só porque ela estimulou demais a carótida dessa pessoa. Então, para quem não conhece, a carótida ela está passando nessa região aqui e ela tem uns receptores que passam dentro dela como se fosse aquelas birutas de aeroporto. Então, dependendo de como o sangue passa ali, se passa com muita velocidade, se tem muita pressão, ela vai entender se aquela pessoa ela está com uma pressão elevada ou não. E aí ela manda uma mensagem do sistema nervoso central para reduzir ou aumentar a pressão de acordo com o desequilíbrio que ela perceber. Então, a esposa desse paciente foi estimulando demais essa área e aí isso deu uma impressão falsa de uma pressão alta e quando ele levantou, acabou que ele caiu. Para a identificação dessa artéria, tá? Aqui a gente pega a cartilagem tireoidiana, ok? Vem um pouquinho aqui para o lado, aqui, ó, perto do esternocleidomastoide, a gente consegue sentir o pulso carotídeo. Então a gente vai ter cuidado com essa área, ok? Quando a gente faz esse pinçamento aqui, ó, a gente consegue sentir um músculo bem volumoso aqui, ó. Esse aqui é parte do esternocleidomastoide. Esse músculo aqui é um músculo muito tenso, tá? Uma outra porção dele aqui, a gente encontra a carótida. Como a gente tem falado nos outros vídeos, do objetivo do cuidado com o terapeuta e o cuidado com o paciente, a gente precisa pensar em duas coisas. O terapeuta sempre assentado, da forma mais equilibrada possível. Se tiver um mocho que consegue virar para poder fazer algumas coisas, é interessante. Uma altura adequada da maca em que você possa apoiar os braços para os ombros não ficarem muito altos. É muito comum os terapeutas também começarem a fazer isso aqui, ó. Primeiro, é desconfortável para as costas do terapeuta e é desconfortável para o paciente, tá? Então, sempre ereto, o trabalho que é feito com as mãos, ok? E aí a gente precisa pensar em alguns pequenos cuidados. Como? Observar as áreas da pele. Será que tem uma área mais avermelhada? Se tem alguma ferida? Isso tudo eu preciso observar. Outra coisa que eu posso observar é o volume dessa musculatura, tá? Essa região aqui muitas pessoas chamam de saboneteira, tá? Eu posso tocar essa região aqui, ó, bem devagar, aqui ó, aqui está a clavícula, fácil de observar, e eu toco essa região aqui perto da clavícula e observo qual que é a resistência que o tecido está oferecendo. Eu vou no outro lado e faço a mesma resistência, a mesmo toque, e aí eu vou conseguir ter um critério de comparação, qual o local que tem mais resistência, e aí eu vou perceber. Normalmente o local mais relaxado é o local que provavelmente está mais equilibrado. Isso é lógico que a gente precisa observar de acordo com a queixa que a pessoa trouxe, isso na avaliação a gente vai observar. Outra coisa que eu preciso observar é a diferença de volume entre um lado e o outro. Aqui, na paciente que eu estou tratando, o volume do esternocleidomastoide dela do lado direito é muito maior do que o volume do lado esquerdo. Tá? Isso provavelmente fala o quê? Às vezes no local de trabalho dessa pessoa,
o monitor está virado para um lado, a estação de trabalho faz com que ela fique toda voltada para um lado e aí ela fica hipertensionando esse músculo, ele trabalha em excesso. Outra coisa importante, eu preciso observar como que está a respiração. Eu preciso perceber se essa respiração está chegando muito até aqui em cima. Esses músculos aqui, os escalenos, eles são fundamentais na respiração, mas são músculos acessórios. Eles não devem trabalhar em excesso. A respiração, prioritariamente, eu preciso ter um início no diafragma. Então, a partir do momento que o diafragma está funcionando adequadamente, eu uso menos essa musculatura. Então, é um músculo importante, são músculos importantes para a gente trabalhar. Outra coisa importante em relação a esses dois músculos, eles funcionam aqui como se fosse uma forquilha, tá? Então, desse jeito aqui. E aí, o plexo braquial, que é o conjunto de vasos e nervos que passa por dentro desses músculos, ele passa dessa forma, tá? Vamos ver se talvez fique mais fácil. Ele vai fazer isso aqui, tá certo? Então, aqui estão os músculos. Daqui, da coluna, estão saindo as raízes nervosas que vão formar o plexo braquial e vai passar entre esses músculos. Se a pessoa, por exemplo, usa demais essa musculatura para respirar, o que vai acontecer? Essa musculatura vai ficar densa e aí ela vai diminuir o espaço de deslizamento dessa inervação, podendo provocar dor nessa região, disfunções de ombro, problemas no cotovelo, problemas no punho. É muito comum a pessoa, às vezes, ter um sintoma no punho, que eles acham que é síndrome do túnel do carpo, e, na verdade, eu tenho uma compressão aqui. As pesquisas também falam que de uma patologia, né? Uma entidade diagnóstica que eles chamam de síndrome do duplo esmagamento. Ou seja, esse nervo ele pode estar pinçado em mais de um lugar. E às vezes ele está dando dor aqui no túnel do carpo por causa dessa sobrecarga aqui, ok? Então, na avaliação a gente vai pensar nisso tudo, o paciente já vai ter falado um tanto de coisa e aí a gente vai direcionar o trabalho. Uma outra coisa importante, muitos profissionais eles têm um afã de querer achar o nódulo e dissolver aquele nódulo. Uma coisa muito importante em relação a isso, às vezes a pessoa está imbuída de uma grande boa vontade de trazer o conforto, mas nem todo nódulo deve ser apertado. Eu preciso saber que tecido é aquele. Eu posso ter um tecido ali que na hora que eu toco, ele está bem delimitado na minha mão e pode ser um tecido gorduroso. Esse tecido gorduroso, ele normalmente é um lipoma, que é um nódulo de gordura encapsulado. Qualquer coisa que a gente descobrir e que a gente não tem uma percepção adequada, o que a gente precisa fazer? Indicar essa pessoa para um médico, tá? Um clínico de confiança ou qualquer outro profissional que ela já tenha costume de ir nesse médico para que ele possa identificar se tem alguma coisa específica, se é necessário algum exame de imagem, tá certo? Então isso é muito importante, a gente dividir a partir do momento que a gente não consiga trabalhar. Mais uma coisa importante em relação a esses nódulos. É muito comum as pessoas falarem dos pontos gatilho. O ponto gatilho é um ponto que dá dor referida. Então, quando eu toco um ponto gatilho que está aqui, um nódulo que está aqui, o que vai acontecer? Esse ponto gatilho ele vai disparar a dor em outros locais. Então, eu estou tocando aqui, aí é comum o paciente virar e falar assim, nossa, eu senti uma dor na testa, eu senti uma dor no fundo dos olhos, eu senti uma dor no ouvido, eu senti uma dor na mandíbula, tá? E aí, essas dores são provocadas por um ponto gatilho. Só que eu preciso entender quem é esse ponto gatilho e tem técnicas específicas para trabalhar esse ponto gatilho. Se eu toco aqui e eu tenho um nódulo, mas ele não dispara dor para lugar nenhum, ele é um ponto de sensibilidade, ele é um tender point e não um trigger point. Então é muito comum hoje em dia todo mundo falar assim, deixa eu tirar seus triggers, deixa eu tirar seus triggers. E o que acontece? Várias pessoas pegam um ponto que estava inativo,
fazem muita força e o que acontece? Aquela pessoa sai da sessão com dor. Então você precisa entender, às vezes você ganhou aquele paciente é a primeira vez que ele está ali, você tem a oportunidade de entregar o seu trabalho bem feito para ele e às vezes ali você perdeu o paciente. Justamente porque, primeiro, você não tinha conhecimento do que você estava fazendo e segundo, porque você talvez ultrapassou o limite daquela pessoa. Aquela pessoa, a gente precisa entender o seguinte, eu com o toque, com a minha percepção, eu vou entender se o tecido está pedindo para eu ir mais, se ele está pedindo para eu poder parar. Então, com essa sensibilidade, eu vou direcionar o trabalho. Tá? Tem uma historinha que eu gosto de contar em todos os cursos que eu dou, que é uma história que aconteceu quando eu estava chegando em casa um dia. Então, minha mãe estava me esperando. Quando eu cheguei em casa, ela estava assistindo um vídeo, um programa que chama Direção Espiritual do Padre Fábio. E aí na hora que eu cheguei, aí ela falou, senta aqui. Eu sentei, a primeira coisa que ele falou foi o seguinte, ele falou assim, olha, a minha mãe, como é mais ou menos assim, né? A minha mãe, como é uma pessoa idosa, então eu preciso andar no tempo dela, tem coisas que ela não consegue fazer no tempo que eu faço. E aí, isso ficou muito claro para mim. Ele falou assim, olha, você precisa aprender a andar no tempo do outro. Então, eu preciso entender que na hora que eu estou fazendo o atendimento, quem é importante nesse momento aqui é o paciente, ele que me trouxe a demanda. Não adianta eu falar assim, eu adoro fazer essa sequência de massagem, mas qual é a sequência que essa pessoa precisa? Vamos supor que eu pego a Gisele aqui e ela está com muita dor no pescoço, está tudo inflamado e eu não vou conseguir tocá-la de forma correta. Talvez eu nem vou começar por aqui, talvez eu vou liberar o diafragma dela, vou mexer nos pés até conseguir vir para cá. Pode ser que a dor está tão grande que ela não consegue o toque, mas aí o que eu posso fazer? Eu posso fazer uma drenagem linfática. Eu abro dos ductos linfáticos aqui, só de reduzir o inchaço que está aqui, como esse inchaço ele vai competir com o espaço, ele vai competir com as estruturas que deveriam estar ali e ele vai aumentar a pressão, retirou o inchaço, vai dar conforto, ok? Mas aí agora, pensando nesse casal que fez a massagem e pensando nos profissionais, esses pequenos cuidados que eu falei aqui, a gente tomar e depois a gente vai colocando, de acordo com a dúvida de vocês, cuidados específicos para cada área. Tá? Agora eu vou fazer uma pequena sequência de massagem dessa região para vocês entenderem que com poucas manobras a gente consegue beneficiar o outro, ok? Vou passar um pouquinho de óleo nas mãos para fazer a massagem. Só que antes, o que eu posso fazer também? Eu posso, sem óleo, passar meus dedos de forma leve e perceber qual que é a resposta desse tecido. Tá? Vamos pensar aqui, olha, no lençol da maca. Se eu estou passando e o tecido não movimenta nada, opa, ali tem uma tensão, a face está agarrada. Agora, se eu estou passando e esse tecido, ele desloca, ele desliza junto com o meu toque, isso é importante. Está dizendo que aquele tecido, ele tem uma complacência maior. Então eu vou conseguir comparar um lado com o outro e com essa comparação eu vou saber aonde que eu vou precisar direcionar mais meu toque. Entendendo que às vezes eu tenho uma tensão superficial no lugar e eu falo assim, não, esse lugar está mais tenso. Mas eu não posso dar o foco só ali, porque às vezes eu tirei a tensão superficial, na hora que eu vou pegar uma camada média e mais profunda, o outro lado que está tenso. Então pode estar sendo uma compensação, ok? Então aqui, eu vou passar um pouquinho só de óleo na ponta dos dedos, tá? E aí, eu vou começar aqui dos ombros, vou deslizar e vou chegar até aqui na nuca. Percebi que o óleo ainda está pouco,
eu passo um pouquinho mais e aí o deslizamento vai ficar melhor. Então, olha, muito cuidado para não ficar com o polegar muito tenso, o ombro muito tenso. Então, sempre postura, tá? E aí a gente vai fazer massagem. Uma coisa que eu falo, eu gosto de brincar muito com os alunos quando eu estou dando aula. Eu não faço massagem, eu sou a massagem. Então, quando você fala isso, você tem que entender que tudo que você estiver sentindo vai passar para o outro. Então, se você está com uma preocupação externa, se você está com alguma dor, então você precisa se cuidar e entender que naquele momento você precisa estar focado, porque o objetivo ali é o outro. Então você vai buscar uma inteireza com aquele outro. E só você vai conseguir isso só quando você mostrar para a pessoa que ela pode confiar nesse toque. Ok? Então presta atenção, corpo alinhado, só direciona o olhar, não precisa abaixar a cabeça. Ok? Então vamos lá. Uma coisa interessante desse deslizamento é que eu posso vir com as minhas mãos para o centro. A partir do momento que eu cheguei no centro e encontrei as apófises espinhosas, eu deslizo para cima até a região da linha nucal, ok? Importante, direcionando o olhar, eu vou perceber qualquer microexpressão dessa pessoa. Dependendo do que ela fizer, eu vou perceber se ela está sentindo dor, se tem algum desconforto. Percebido isso, imediatamente, vira para o paciente e fala assim, olha, tem algum desconforto? Tem alguma coisa que você quer pontuar? E uma observação, né, que eu quero falar também é o seguinte, sempre quando eu for iniciar a massagem, diga para o outro, qualquer desconforto, me diga, tá? Quando você vai começando a melhorar a sua sensibilidade, o seu toque vai ficando um pouco mais fino, normalmente você toca um lugar e aí você vira para o outro, olha, aqui está doendo, né? E aí é muito comum as pessoas virarem e falarem assim, mas como é que você sabe? Então isso é percepção, isso é treino, ok? Hoje em dia falam-se muito, né, que para você ser especialista, você precisa ter 10.000 horas do que você faz. Então, é importante para o profissional que está começando agora praticar. Pratique bastante, pratique nos familiares, pratique nos cachorros, pratique no travesseiro, pratique na sua perna. Vocês precisam entender que vocês precisam sentir que a sua mão está tão afinada que ela consegue perceber no outro o que nem mesmo ele percebe. Vocês viram? Uma única manobra, eu estou com ela aqui um tempo, o tecido dela já começou a relaxar. E aí o que eu posso fazer? Às vezes eu posso tirar um pouquinho o óleo que está aqui, tá? Mas como ele está só na ponta, uma coisa que eu acho que dá muito conforto é você repousar a cabeça da pessoa na sua mão. E aí você vai começar a perceber se esse paciente ele está conseguindo se entregar, se tem muita tensão. Como que você vai perceber isso? A quantidade de peso que vai ficar na sua mão. Então, assim, a cabeça das pessoas pesa 3, 4 quilos, 5, depende do tamanho da pessoa. Então, se eu estou tocando aqui e eu estou percebendo que a cabeça dela não está pesando, é porque ela não está relaxando. Então, eu vou convidar essa pessoa ao relaxamento para continuar fazendo o trabalho. Então, relaxei e aí, ó, de novo, meus dedos vêm, ó, a ponta do dedo vai conseguir entrar um pouquinho mais, eu venho, deslizo, cheguei até a região occipital. Eu brinco com os alunos que a massagem precisa ser bonita. Você precisa olhar aquilo ali e falar assim, nossa, eu queria receber aquele toque. Então, para isso, o toque precisa ser sutil, ele precisa ser lento
para que a gente perceba o que está acontecendo. Em alguns tipos de massagem, a gente usa um toque mais vigoroso e um toque mais veloz. Por exemplo, uma massagem esportiva. Mas nesse caso, é uma massagem de tratamento, uma massagem de relaxamento. Então, aqui eu não faço isso, ok? Aqui então, eu vou repetir a mesma coisa do outro lado. Então, ó, cheguei, repousei a cabeça da pessoa, venho no occipital, olha, chego a cabeça dela para o centro, ok? E vou fazer o mesmo trabalho. Uma coisa muito importante de vocês perceberem também é a aclimatação do local. Se está calor, se está frio. Quanto mais a sua sala der conforto para esse paciente, melhor. Então você ter um lençol para cobrir o paciente, você vê se o ar-condicionado ele pode ser reduzido um pouquinho, tá certo? Porque o corpo do paciente vai estar falando isso, tá? Aqui, olha só, os poros começam, né, os pelos começam a ficar um pouco mais eriçados. Eu sei que tem um pouquinho de frio, um vento que está vindo um pouquinho a mais. Então isso tudo é cuidado. Eu estou falando com vocês da realidade. Por quê? Se a gente estivesse aqui num atendimento, eu já teria pegado, feito alguma coisa. Então isso é para mostrar na realidade que vocês precisam modificar a forma de trabalho o tempo inteiro, objetivando o conforto do paciente, ok? Então, trabalhei de novo essa parte, vou trabalhar um pouco menos. Aqui, nós vamos fazer uma coisa que dá muito conforto, pelo menos em termos de resultado. Muitas pessoas sentem dor no primeiro momento, que é a estimulação dessa região aqui da linha nucal. Aqui a gente tem os músculos suboccipitais, tá? São músculos pequenos, super importantes para um bom posicionamento da cabeça, tá? E tem uma observação muito importante. Num estudo de dissecação de cadáveres, em 95, eles descobriram que um músculozinho que fica aqui, que é o reto posterior menor da cabeça, esse músculo tem uma ligação com a dura mater, que é a membrana que recobre a medula. E dependendo da tensão dele, ele pode causar pode dar uma puxada, uma restrição no deslizamento dela. Isso pode dar náusea, dor de cabeça, vômito, tá? Tonteira. E aí às vezes pode ser confundido com N coisas. Então é importante a gente dar uma atenção para essa parte, ok? A massagem aqui eu posso fazer com a ponta dos dedos, movimento circular. E aí eu vou percebendo. Aqui, olha, eu tenho o osso occipital. É sempre bom a gente entender da anatomia. Porque quando eu entendo da anatomia, eu entendo o que eu estou tocando, eu entendo que estruturas estão indo para aquele local, e aí eu consigo beneficiar a pessoa, ok? A partir do momento que a gente soltou essa parte, eu posso fazer um estímulo para soltar essas estruturas. Então, eu vou pegar a linha nucal, vou deixar meus dedos dessa forma. Então, vou mostrar aqui para vocês como seria. O dedo vai ficar assim. E aqui nessa parte, essa linha nucal aqui do paciente vai se encaixar nessa parte. Se o paciente sentir muita dor, é importante você perguntar para ele, olha, dá para suportar ou está no seu limite? Se estiver dando muita dor irradiada, evite. Ainda não é o momento de fazer essa manobra. Se não, aí vocês podem fazer. Então eu vou pegar, sempre, ó, a cabeça do paciente está na minha mão. Eu convido ele ao relaxamento, dando segurança, dando uma boa pega que não seja forte para trazer desconforto, mas ao mesmo tempo seja firme para trazer conforto e segurança, ok? Aqui eu encaixo essa primeira mão, ok? E logo depois eu vou encaixar o outro lado. Isso. Procura soltar ao máximo a cabeça. E aqui o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente esperar. Por que esperar? A gente falou há instantes atrás, é no tempo do outro, é o corpo do outro. Eu vejo muitos profissionais falando o seguinte, eu curei, eu tratei, eu fiz isso. A gente precisa entender que o profissional ele é um
facilitador. Então eu com toque eu estou facilitando. Então nesse processo de facilitação eu seguro e vou junto com a percepção do corpo da pessoa, informando para ela o que precisa acontecer. Muitas das vezes eu viro para o paciente com a minha percepção e falo assim, olha, tem algum local que está doendo mais? Ou à direita ou à esquerda? E aí ele vai me responder. Eu já sei qual é o local, mas é muito importante eu fazer perguntas abertas. Porque se eu viro para ele e falo assim, a esquerda está mais, não está? Aquele paciente às vezes está cheio de dor, está cheio de desconforto, ele vai, vai. E aí às vezes o seu toque está errado, a sua percepção está errada. E você perdeu a oportunidade de ter o feedback do outro. Tudo bem? Então, aos poucos, devagarzinho, o tecido vai soltando e aí você vai percebendo como se os seus dedos fossem entrando na cabeça da pessoa. E aí é até importante você falar para o outro, olha, nosso objetivo aqui é que você perceba que meus dedos estão entrando na sua cabeça, tá? Na hora que isso acontecer, você sabe que a manobra está atingindo o objetivo que você quer. Se você fica aqui um pouquinho e já tira a mão, o efeito não foi alcançado. Você pode ter tido um pequeno efeito, né, mas não alcançou o objetivo final. Eu sempre falo que é muito importante a gente definir a diferença entre eficiência e eficácia. Eu posso ter sido eficiente, eu posso ter trazido um conforto, mas eu não fui eficaz. Eu não consegui eliminar a dor dela. Ok? Então, para isso, eu preciso entender qual é o momento que eu devo mudar de posição. Tá ok?